Sim, esse é um detalhe fundamental, né? Porque nós nos tornamos amigos virtuais de muitas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Muitos, são dezenas de amigos que nós não conhecemos pessoalmente. Mas muitos nós chegamos a conhecer, né? Tivemos oportunidade de nos encontrarmos depois de nos conhecermos virtualmente. Vou dar um exemplo aqui. É o amigo Marco Maiuri, da capital de São Paulo, que tem parentes em Olímpia, ele passa aqui pela rodovia, nós nos tornamos amigos, fizemos muitas lives juntos, muitos eventos, muitos vídeos conjuntamente, até que um dia, ele, indo para Olímpia, passou aqui para me conhecer e nos conhecemos pessoalmente. Mas existem muitos outros de intenso intercâmbio que nós não conhecemos ainda presencialmente, pessoalmente. Nos vemos no vídeo, né? Mas isso alimenta dentro da gente esse entusiasmo, essa vontade de fazer, de auxiliar, de participar. Veja, Damião, eu estou falando de Matão. Matão é a cidade onde elaborou o Caio Barchuto. O Caio Barchuto foi um comunicador por excelência, numa época que não havia nenhuma tecnologia disponível mais favorável. Numa época em que ele imprimia o jornal com os linotipos, né, letra por letra, e fazia na impressora manual, fazendo movimento com o braço e com o pedal. Naquele tempo não se falava na LER, lesão por movimentos repetitivos, né? E o Caio Barchuto imprimia o seu jornal de madrugada. Imagine milhares de exemplares impressos, página por página, naquela impressora manual, no linotipo que foi construído ali. E eu me lembro dos linotipos, né? Quando era criança, ia na gráfica e via lá, letra por letra, pondo dentro daquelas caixinhas montadas que era para imprimir os impressos, né? Então, e Caio Barchuto, ele também, além de fazer o jornal, a revista, fundar o Centro Espírita, ele foi pioneiro de rádio, ia a Araraquara fazer um programa de rádio, era um comunicador. Tem um caso muito pitoresco, que ele foi fazer uma palestra em Dobrada, que é uma cidade próxima, aqui muito pequena, a 10 quilômetros de Matão, e não tinha ninguém. O que ele fez? Ele soltou rojão na frente do cinema. Uma cidade pequena, o que está acontecendo? Foi todo mundo no cinema ver o que estava acontecendo, ele fez a palestra. Quer dizer, é um método de comunicação. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje. Tinha um rádio, mas o rádio, com as suas limitações da época também, sem a questão da instantaneidade que nós temos hoje. Então, nós temos exemplos a seguir. Nós temos dedicações, nós temos sacrifícios, esforços levados adiante. E, atualmente, quando a gente encontra essas pessoas virtualmente, por todo o Brasil, como você disse, no interiorzão desse país continental, nós vemos em todos eles a alegria, a gratidão, o entusiasmo, a dedicação com esses conteúdos. E quando você faz viagens presenciais, como eu disse, viajei muito o Brasil inteiro antes da pandemia, agora viajo, mas reduzi bastante. Quando a gente vai presencialmente num local próximo ou distante, aquele convívio com as pessoas nos faz imenso bem, vive-se a fraternidade, vive-se o espírito do espiritismo. Então, tudo isso é maravilhoso para nós. Nós temos, Damião, e amigos que nos ouvem e nos veem, nós temos um tesouro nas mãos, é o conhecimento espírita. Nós temos que honrar a doutrina espírita, respeitar a doutrina espírita, amar a doutrina espírita. Tudo que fizermos por ela ainda será pouco, diante de tudo que ela nos oferece, em termos de orientação, de luzes para o nosso caminho, de presença confortante, consoladora ao nosso coração. Mas é preciso agir com lisura, com responsabilidade. As nossas opiniões, todo mundo tem opinião sobre qualquer assunto, mas nem sempre as nossas opiniões são corretas. Nem sempre as nossas opiniões são éticas. Nem sempre agimos com o discernimento que se espera. Então, nós temos que pensar nisso quando falamos ou escrevemos em nome da doutrina espírita. Porque a minha opinião, ela é secundária. Deve prevalecer o conteúdo espírita acima da minha opinião. Porque a verdade que nós achamos de ter
ela é relativa. Nós somos criaturas ainda em aprendizado. Nenhum de nós pode se considerar alguém capacitado para fechar questões. Nós ainda estamos aprendendo. O nosso horizonte de observação e de visão é muito limitado. Então a gente vê, às vezes, iniciativas que pecam, que se equivocam por força de uma precipitação de análise, precipitação de conclusão, tentando fechar questões com assuntos que nós não estamos ainda maduros para entender devidamente. Então a gente vê de tudo. Comunicações distorcidas, tentativas de atualização do espiritismo, entre outras questões que surgem aí, tentando introduções indevidas na prática espírita. A responsabilidade do palestrante, do escritor, do dirigente espírita, do médium espírita, é muito maior do que imaginamos. Porque nós estamos influenciando gerações, nós estamos influenciando comportamentos. Nós temos que zelar por isso, honrar a doutrina espírita, respeitar a doutrina espírita e observar os seus fundamentos. Há que se sempre perguntar: o que eu estou fazendo é correto? Está coerente? Ou estou querendo uma autopromoção? Ou estou querendo meu destaque pessoal? Qual é o objetivo daquilo que estou fazendo? Eu estou para servir ou estou querendo ser servido? Eu estou aqui para divulgar o espiritismo ou estou aqui para me promover? A gente tem que se fazer essa pergunta. E nós, aqueles que nos colocamos e gostamos da divulgação ou da comunicação espírita, precisamos estar atentos ao que os outros estão fazendo também. Até porque criamos referências. É muito importante que um palestrante espírita ouça outros palestrantes para formar a sua própria referência e sentir aquilo que ele deve fazer ou não deve, o que é apropriado, o que é inconveniente, por aí vai. Da mesma forma, os dirigentes espíritas precisam visitar outras casas. Esse intercâmbio entre as casas também é um processo de comunicação. Assim como também aqueles que aplicam passes, médiums, precisam se reciclar. Comunicadores também precisam se reciclar, nos atualizar com a mensagem, com a maneira de fazer as coisas. Sabe, Damião, às vezes eu vejo divulgação de eventos, por exemplo, é uma coisa que eu bato bastante. Então a pessoa põe lá, dia 28 de agosto, 10 horas. Aí a pessoa fica se perguntando que dia que é 28 de agosto. Então eu fico me batendo nessa questão. Coloque também o dia da semana. Eu não sei que dia que é 28 de agosto, foi aqui uma hipótese. Mas supondo, dia 28 de agosto, segunda-feira, 10 horas. Para que a pessoa se situe, a comunicação inclui esse processo de colocar o máximo de informações e compactamente. Você não vai pôr ali um resumo da palestra, mas você vai dizer que tal palestrante estará em tal local, endereço, contato, o WhatsApp de contato, o telefone, o e-mail, e o dia da semana, o horário, se vai ter inscrição ou não. São detalhes da comunicação que precisamos prestar atenção. Então, quando entramos em contato, como você iniciou a sua apreciação, com esses dedicados ceareiros dentro e fora do Brasil, nós vamos percebendo esses esforços de aprendizados, porque todos nós estamos aprendendo muito uns com os outros, Damião.